Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula do terceiro ano. Aula hoje de língua portuguesa, isso mesmo, língua portuguesa. E hoje nós vamos tratar das letras E e O no final das palavras. Isso mesmo, letras E e O no final das palavras. Então, vamos para a nossa aula, mas antes eu queria fazer um convite para vocês. Providenciem lápis, caderno e borracha. Isso irá nos ajudar na hora de fazermos as nossas atividades. Então vamos lá, providenciando 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, estou gostando de ver. A habilidade que nós iremos trabalhar é a de grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. E quais são os objetivos da nossa aula? Observar a grafia correta das palavras, ou seja, a escrita correta das palavras. Também comparar o som e a escrita das palavras. Porque uma coisa é o som da palavra, outra coisa é a escrita da palavra. As letras, elas podem mudar de som conforme a palavra. E também estudar palavras com as letras E e O em seu final. Então, esses são os 3 objetivos da nossa aula de hoje. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Primeiro, você consegue diferenciar a escrita das palavras pelo som? Parece uma pergunta fácil, mas não é tão fácil de diferenciar a escrita das palavras pelo som. Até porque, agora há pouco eu falei, o som das letras podem mudar dentro da palavra conforme a própria palavra. Então, parece uma pergunta fácil, mas não é fácil. Você sabia que mais de uma letra pode ter o mesmo som nas palavras? Você sabia que mais de uma letra pode ter o mesmo som nas palavras? Você consegue identificar o O e o E em uma palavra apenas pelo som que estas letras têm? É outra coisa que é um pouquinho difícil de nós acertarmos. Exige de nós treino, exige de nós muita leitura. Por quê? Porque a letra ela pode nos confundir, conforme a forma como nós lemos ou simplesmente falamos determinadas palavras. Então, às vezes a gente pode pensar assim, será que essa palavra ela é escrita com O ou com U? Será que essa palavra é escrita com E ou com I? Será que essa palavra é escrita com O ou com L? Então, isso gera em nós dúvidas. Claro que essas dúvidas elas podem ser resolvidas como? Com a leitura, com a prática de leitura, com a prática da escrita. Claro, obviamente, o nome disso é estudo, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Porém, não é tão fácil quanto se parece. Mas antes, é hora da leitura. E eu convido vocês para lermos juntos o texto O Leão e o Rato. Convido vocês para lermos juntos. Vamos lá, lermos juntos? O Leão e o Rato. Certo dia, estava um leão a dormir
a cesta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoe-me, gritou o ratinho. Perdoe-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim? O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu em uma armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história: não devemos subestimar os outros. Belíssima história, não é? O leão achou o ratinho muito pequeno, muito insignificante, para que um dia, de fato, o leão fosse precisar do ratinho. E aí, o leão achou graça quando o ratinho disse que poderia ser que um dia o leão precisasse dele e o deixou partir. E não é que esse dia chegou? Quando o leão foi capturado, quem foi que salvou o leão? O pequeno ratinho. Ou seja, como a moral da história diz, não devemos subestimar as pessoas, não devemos desvalorizar as pessoas. Um dia nós podemos precisar delas, independente do tamanho, independente da idade. Na verdade, todos nós precisamos uns dos outros. Tem um ditado que diz o seguinte: é melhor ter um amigo na praça do que dinheiro no caixa. E é mesmo. Quanto mais nós pudermos ajudar as pessoas, mais essas ajudas voltarão para nós. Talvez não em forma de benefício físico, como dinheiro ou outros benefícios, mas só o fato de nós estarmos ajudando alguém, isso já enche o nosso coração de alegria, já é um ganho para nós. E com certeza, no futuro, nós também iremos ser ajudados. Mas vamos tratar das letras O e E no final das palavras. Bem, na língua portuguesa, precisamos estar atentos a como pronunciamos as palavras, pois, muitas vezes, a pronúncia de algumas palavras acontecem de forma diferente da escrita. Tudo isso pode nos causar confusão, tanto quando falamos, quanto quando escrevemos. Bem, nós precisamos prestar muita atenção na pronúncia da palavra e também na escrita da palavra, porque uma coisa é nós pronunciarmos uma palavra, outra coisa é nós escrevermos a palavra. Qual o grande problema disso? O problema é nós escrevermos aquilo que falamos. Isso não pode acontecer. Parece algo óbvio. Não, eu vou escrever aquilo que eu falo. Não é assim que funciona. Por quê? Porque o som de algumas letras dentro da palavra, ele pode variar. É isso que nós vamos ver, na verdade nós já estamos vendo na aula de hoje.
o som de algumas letras na palavra, ele vai variar. Não é que ele pode, é que ele vai variar. Claro, não são todas as letras, não são todas as palavras, mas algumas palavras o som vai variar. E isso pode nos levar a um erro. Qual é o erro? O erro de escrevermos aquilo que falamos. E olha, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Tá bom? Conheço muitas pessoas que têm essa dificuldade e escrevem aquilo que falam. No finalzinho daqui eu também vou deixar uma dica de como resolver esse problema de forma mais fácil, tá bom? É possível encontrarmos letras diferentes que em determinadas palavras apresentam o mesmo som. Então, letras diferentes que, claro, em palavras diferentes, apresentam o mesmo som. Tanto que a gente diz assim, mas essa letra aqui, ela não é tal letra. Por exemplo, esse L não é U, mas tem som de U. Por que isso acontece? É o caso da palavra mel. Olha ali, ó, mel. Se eu for pronunciar aqui as vogais, A, E, I, O, U. Então, mel, logicamente, eu diria que escreve com U. Mas não é. Se eu for pronunciar as consoantes, A, B, quando chegar ali, L, né? Sendo mais direto, na letra L, L, dentro do alfabeto, ele não é um U. E nem tampouco tem som de U dentro do alfabeto. Porém, na hora de escrevermos a palavra mel, a letra que vai ter o som de U, não vai ser U, vai ser justamente o L. Onde a letra L tem o mesmo som da letra U. E isso acontece com diversas outras palavras da língua portuguesa, com as letras O e E. Isso também acontece. Então, com as letras O e E, isso também vai acontecer. Essas letras, em determinados momentos, vão ter outros sons na pronúncia, embora a escrita seja com letra O e a letra E. Mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos começar então pela letra O. Muitas vezes pronunciamos a letra O, diferente da forma como escrevemos. E isso não quer dizer que está errado. Na verdade, pronunciamos a letra O com outro som. Ok? Diferente de como nós lemos ela solta assim. O. Em algumas palavras, ela vai ter outros sons. A própria língua portuguesa permite esta variação. Então, a língua portuguesa é quem permite este tipo de variação. Isso acontece porque é permitido dentro da língua portuguesa. Mas temos que prestar atenção para não escrevermos do mesmo jeito que falamos. Pois é, e aí nós entramos no grande problema, que é, volto a dizer, escrever aquilo que falamos. Não podemos fazer isso. A forma de escrever é uma, a grafia é uma, a forma de pronúncia é outra. E nós precisamos estar atentos a isso. É muito comum nós, professores, pegarmos os escritos dos nossos alunos e encontrarmos várias palavras onde o aluno escreveu do mesmo jeito que fala. É muito comum. E é disso que nós precisamos nos esquivar. Para quê? Para que nós escrevamos da forma correta, ok? Da forma própria da língua. Uma coisa é a língua escrita, outra coisa é a língua falada. Professor, mas é tudo língua portuguesa. Com certeza, tudo isso é língua portuguesa.
Porém, a própria língua portuguesa permite que nós pronunciemos de uma forma e escrevamos de outra. Mas temos que prestar atenção. Bem, um exemplo é a palavra menino, que muitas vezes perdemos a intensidade na pronúncia e terminamos dizendo menino. Ó, menino. Menino, sai daí. Menino, desce daí. Menino, te levanta. Menino, menino, ok? O que é que acontece? Na pronúncia, nós falamos menino, quando na escrita nós temos que utilizar a letra O. É menino. Claro também que quando nós falamos pausadamente, menino, separe a sílaba menino. Separe as sílabas da palavra menino. Menino. Quando eu vou separar as sílabas, falando pausadamente, eu não troco não o O pelo U na pronúncia. Porém, quando eu vou fazer isso dentro de uma frase, dentro de um contexto, no cotidiano, é mais do que comum trocarmos o O pelo U na pronúncia. Porém, precisamos estar muito atentos. Por quê? Porque a forma correta de escrita, de grafia, de grafar é menino, ok? Outros exemplos do O trocado pelo U. Carrinho. Carrinho, dependendo da intensidade, de como nós estamos pronunciando, da velocidade da nossa fala, nós trocamos o O pelo U e pronunciamos carrinho. Outra palavra, quadro. Quadro, não. Quadro, ok? Na hora da escrita, lembrar de utilizar a letra O e não a letra U. Quando eu digo acabo, de acabou. Acabo de saber. Eu digo acabo. Não, mas é acabou. Acabo de saber, não acabo. Porém, claro, na pronúncia, tendemos a trocar a letra O pela letra U. Adoço. Nós utilizamos muito adoço, de adoçar com açúcar, trocando o O pelo U. Mas o correto na grafia é adoço. Cínico, uma pessoa cínica, né? Cínico, nós utilizamos o U no final, na pronúncia, quando a escrita nós utilizamos obrigatoriamente a letra O. Bem, claro que temos diversas outras palavras, né? Uma infinidade de palavras nessa situação. Aqui nós estamos priorizando as palavras onde o O e daqui a pouquinho o E estarão no final da palavra. Mas isso pode acontecer no começo ou mesmo no meio da palavra. Já com a letra E, é comum trocarmos pela letra I, tá? O O geralmente é pelo U. Já a letra E é comum trocarmos pelo I. E do mesmo jeito, O, que é trocada pelo U, não está errada, ok? Mas também precisamos estar atentos para não nos confundirmos na hora da escrita. É o caso da palavra presente, que pronunciamos presente, ok? Então, da mesma forma que o O muitas vezes é trocado pelo U na hora da fala, o E é trocado pelo I. Então, palavras, né? Como exemplo, presente, quando nós, professores, estamos fazendo a chamada ali, né, nas aulas presenciais, e aí eu digo, Cauã, o que é que o Cauã diz?
presente. Ele diz presente, utilizando a letra I na pronúncia. Porém, na escrita, a palavra é grafada, é escrita com a letra E não com a letra I, ok? Mas pela abertura que a língua portuguesa tem, a pronúncia pode ser mudada. E no presente, acontece a mesma coisa da palavra menino, que foi no exemplo anterior, quando nós estávamos falando da letra O trocada pela letra U. Se eu for separar as sílabas desta palavra, presente. No presente, como eu estou falando pausadamente, a letra E, ela vai sim aparecer na minha fala. Porém, se a palavra presente está dentro de um contexto, de uma situação contextualizada, como por exemplo, na chamada da sala de aula, é muito comum, ao invés de eu dizer presente, eu dizer presente, ok? Está errado? Não está errado. Porém, a grafia é com a letra E e não com a letra I. Vamos ver aqui outros exemplos. Nós temos aí a palavra tomate. 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 Se separarmos, tomate. Mas dentro de um contexto, hoje eu vou comer uma salada de tomate. Então, nós pronunciamos o I e não o E. Irritante. Esse menino é muito irritante. Este, meu amigo, é muito irritante. Se está dentro de um contexto, nós trocamos o E pelo I na hora da pronúncia. Mas a grafia correta é irritante. Cônjuge. Cônjuge. Ele é meu cônjuge. Cônjuge nada mais é que o esposo, ok? Ou a esposa. Cônjuge. Mas dentro de um contexto, nós trocamos o E pelo I. Falamos cônjuge. Monge. Dificilmente nós falamos monge. Nós falamos monge. Ok? Claro que, falando pausadamente, nós falamos monge. Prudente. Ele é uma pessoa prudente. Então, nós falamos prudente, porém a escrita é prudente e não prudente. Ardente. Aquela pimenta é muito ardente. Então, ardente é a forma como nós pronunciamos. Mas a escrita é ardente. Uma dica, e aí a dica muito importante. Para escrever corretamente as palavras e não confundir a pronúncia, é lermos, ok? Nós precisamos de quê? De muita leitura. Para quê? Para nós não cairmos em equívocos, para nós não cairmos em erros, ok? A leitura fará com que nos familiarizemos com a escrita correta, tá bom? Com que a escrita correta seja nossa amiga. O projeto Sou Maratona Leitura é um bom caminho na formação dos alunos leitores. Por isso que nós, professores, insistimos muito que vocês leiam. E nas aulas online, nas aulas pela TV, nas aulas remotas, nós estamos batendo na tecla do projeto Sou Maratona Leitura. Ok? Não é um simples texto para ler. Não, não é um simples texto. É um projeto que vai ajudar você a adquirir fluência na leitura. Na verdade, todas as aulas de língua portuguesa, nós professores começamos com uma leitura, com um texto. Para quê? Para que vocês leiam. E eu
sempre convido vocês para nós lermos juntos. É um momento que deve ser prazeroso, ok? De nós lermos juntos. E essa leitura vai nos ajudar sempre a nós escrevermos as palavras de forma correta. E agora nós vamos exercitar. Então, lápis, caderno e borracha em mãos que vocês já pegaram no começo da aula. Vejamos no texto o leão e o rato. Então, releia o texto e circule as palavras terminadas em O ou E. Em seguida, as repita e confira a pronúncia. Primeira parte do texto. Vou ler só por causa do nosso tempo. O leão e o rato. Certo dia estava um leão a dormir a sesta quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoe-me, gritou o ratinho. Perdoe-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe um dia não precisarás de mim. O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Então, circulem aí as palavras terminadas com a letra O ou E, ok? Como não dá para circular, porque vocês não vão copiar o texto, vocês podem copiar aí no caderno de vocês as palavras terminadas em O ou E. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isto. Vamos circular? Certo. Quando ratinho dele, leão, perdoe-me. Parece ratinho de novo. Perdoe-me de novo. Sabe. Divertido. E são essas as palavras. E o que é que nós temos? Que já é a outra. Esta aqui. E o que é que nós temos em comum nestas palavras? Que nós não pronunciamos O, nós pronunciamos o U. Por exemplo, certo, quando, ratinho. A mesma coisa as palavras terminadas em E. Quando nós pronunciamos dele, perdoe-me. Nós não pronunciamos E, pronunciamos I. Porém, são escritas com a letra O e com a letra E. Na segunda parte do texto, dias depois o leão caiu numa armadilha. Os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei. Amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequeno salvou o rei dos animais. Moral da história, não devemos subestimar os outros. Nosso tempo está corrido, então vamos partir para circular as palavras terminadas em O ou em E. Nós temos aí leão, como, vivo, amarraram-no, árvore, meio, ratinho, vendo, situação, ratinho, pequenino, eu acho que só. O que é que nós temos em comum também? As palavras terminadas em O apresentam som de U e as palavras terminadas em E apresentam som de I. Outra questão, complete as palavras com O, L ou U. Então, essas são as palavras, vocês vão completar com O, L ou U. Bem, nosso tempo é curto, então vamos fazer juntos. A palavra caracol é com O, L ou U?
é com L, caracol, embora nós pronunciemos um U. Casaco é com O, embora nós pronunciemos U. Mel é com L. Poderia ser meu também, tá? Mas aqui é mel com L, embora nós pronunciemos não L U. Saboroso, mesma coisa. O O substituindo o U que é pronunciado. Crucial. Crucial se escreve com a letra L. Encosto, com a letra O, embora falemos U. Urubu. Urubu é com U mesmo, tá? E churrasco. Churrasco é com a letra O. Mais uma questão, complete as palavras com E ou L. Caribe. Caribe é com E. Perdão, falei com E ou L, mas é com E ou I, tá? Abacate. É abacate, mas é escrito com E. Abacaxi. Abacaxi é com I. Kombi. É um modelo de veículo. Kombi é com I mesmo, tá? Ame, de amar, é com E. Arte. Arte também é com E. Anote, letra E. E sangue com E, embora nós utilizemos em todas o som da letra I. O que estudamos na aula de hoje? Vimos como as letras O e E podem ser confundidas com outras palavras pela semelhança no som. Observamos as variações do som em algumas palavras e conhecemos outras letras que têm sons parecidos com O e E. Por fim, fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero que tenham gostado. Na próxima aula continuaremos estudando o mesmo conteúdo, só que desta vez abordando um pouco mais as atividades. Tchau para vocês, um abraço! Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de língua portuguesa de hoje, nós continuaremos falando das letras E e O no final das palavras. Isso mesmo, letra E e O no final das palavras. Começamos falando isso na aula passada e vamos continuar agora. Porém, dessa vez, focando um pouco mais nas atividades. E para isso eu peço que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso vai nos ajudar justamente na hora de fazermos as nossas atividades. A habilidade que nós iremos aprofundar é a de grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. E os objetivos da nossa aula? Primeiro deles, observar a grafia correta das palavras, ou seja, observar a escrita correta das palavras. Segundo, comparar o som e a escrita das palavras, porque uma coisa é o som, outra coisa é a escrita da palavra. São coisas diferentes, tá bom? Não podemos escrever aquilo que falamos. Precisamos estar atentos à forma correta como a palavra deve ser escrita. Estudar palavras com as letras E e O em seu final. Mas para isso vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você consegue diferenciar a escrita das palavras pelo som? Talvez não possamos diferenciar de fato a escrita das palavras pelo som, embora já tenhamos estudado isso na aula anterior, mas agora nós já sabemos que nem sempre aquele som vai corresponder àquela letra que está sendo pronunciada. Pode ser que aquele som corresponda a outra letra.
Você sabia que mais de uma letra pode ter o mesmo som nas palavras? Ah, isso vocês já sabem. Tenho certeza, porque nós estudamos isso na aula anterior. E você consegue identificar o O e o E em uma palavra apenas pelo som que estas letras têm? Acredito que não. Apenas pelo som? Não. Mas vocês conseguem identificar pela escrita. Por quê? Porque vocês já são leitores, vocês já conseguem ler. Então, à medida que vocês vão lendo, vão se apropriando das palavras e da escrita correta das palavras, ok? Mas nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais nisso na aula de hoje. Mas antes, é hora do projeto Sou Maratona Leitura com o texto O Tempo, ok? O projeto Sou Maratona Leitura, ele tem uma função muito interessante para nós, que é justamente o de nós adquirirmos fluência na leitura e, consequentemente, vamos ter uma melhor forma de escrita, tá bom? Nós vamos escrever melhor, ok? De forma correta, cada vez mais nos adequando às regras de língua da língua portuguesa. Então, o projeto Sou Maratona Leitura, ele tem esse objetivo. E professor, mas eu não consigo ler fluentemente. Consegue? Faça uma leitura silenciosa, faça 2, faça 10 leituras silenciosas. Depois é que você vai fazer 1, 2, 3, 4, seja lá quantas forem, leituras em voz alta. Mas é importante que vocês respeitem essa etapa, que é a etapa da leitura silenciosa. Ok? Então vamos para o projeto Sou Maratona Leitura com o texto O Tempo. E eu convido vocês para nós lermos juntos. Texto O Tempo, de Alan Fowler. O tempo. Adoro passear num dia de sol. Mas o tempo não pode estar sempre bom. Na verdade, a gente deveria ficar feliz porque chove de vez em quando. Nada pode crescer sem chuva, nem as frutas, nem as verduras, nem as árvores, nem as flores. Uma chuva leve é chamada de chuvisco. Uma chuva um pouco mais forte é chamada um chuvão. E se a chuva é mais forte ainda, chama-se tempestade. Se o céu ficar muito escuro, a tempestade é de raios e trovões. Mesmo antes da chuva chegar, já vemos os raios e ouvimos os trovões. Raios podem ser perigosos, por isso é melhor correr para casa. A pior tempestade se chama um furacão. O furacão se forma no mar. Quando o furacão chega à terra, os ventos podem ser muito fortes. Os ventos são tão fortes que derrubam as árvores. A chuva é tão forte que causa enchentes. As ondas do mar são tão altas que arrastam casas para o mar. Um tornado é um vento forte. O tornado se forma na terra. O vento forma um redemoinho. O vento do tornado forma uma coluna na forma de um funil. Um tornado pode engolir carros, telhados e até casas inteiras. Gente, quanta informação neste texto chamado de O Tempo. Não é? Quanta informação. Ele traz a importância da chuva para nós, para as plantas, frutas, né, verduras, árvores e flores. Fala sobre a intensidade da chuva
e aquela diz respeito se é um chuvisco, se é um chuvão ou se é uma tempestade. Fala do perigo dos raios, do perigo que os raios trazem, diz que é melhor ir para casa. Fala onde se formam os furacões, né, que é formado aí no mar. Fala do tornado, que pode engolir até uma casa inteira. Bem, alguns desses fenômenos naturais trazidos no texto, nós não temos aqui na nossa cidade Teresina, mas outras pessoas, claro, têm. E mesmo nós podemos nos mudar de lugar e nos depararmos com uma dessas catástrofes naturais. Então, é bom também termos muito cuidado com a chuva. E atenção, vamos agora recordar a aula anterior. Letras E e O no final das palavras. Bem, na língua portuguesa, precisamos estar atentos a como pronunciamos as palavras, pois muitas vezes a pronúncia de algumas palavras acontecem de forma diferente da escrita. Tudo isso pode nos causar confusão quando falamos, tanto quando falamos como quando escrevemos. Então, nós precisamos prestar muita atenção naquilo que estamos falando para não cairmos no erro de escrevermos do mesmo jeito que falamos. Uma coisa é a fala, outra coisa é a escrita. Então, nós temos que estar muito, muito, muito atentos a isso, ok? Então, prestar atenção. Uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever. É possível encontrarmos letras diferentes que em determinadas palavras apresentam o mesmo som, ok? Letras diferentes que em determinadas palavras apresentam o mesmo som. É o caso da palavra mel, onde a letra L tem o mesmo som da letra U, ok? Uma coisa é o mel, outra coisa é o meu, ok? Mel e meu. A pronúncia muda completamente. No final, tanto do mel quanto do meu, nós pronunciamos o U. Só que o mel é escrito com a letra L, que vai ter o som de U, e o meu, né, meu, pronome possessivo, é escrito com a letra U mesmo. Ok? Então, a letra L, em alguns momentos, pode ter o som de U, e nem por isso eu vou escrever com a letra U, eu vou escrever com a letra L. Isso acontece com diversas outras palavras da língua portuguesa. Não é só com essa, tá bom? Diversas outras palavras aí da língua portuguesa, não sabemos nem dizer quantas exatamente, mas são muitas que a letra L vai ter o som de letra U. Vamos começar então estudando um pouco mais da letra O, tá bom? Muitas vezes pronunciamos a letra O diferente da forma como a escrevemos. E isso não quer dizer que está errado, não quer dizer que está errado. A própria língua portuguesa nos permite esta variação. Quando a pronúncia acontece de forma diferente, isso se dá em função da própria língua portuguesa que vai permitir que essa variação aconteça. Mas temos que prestar atenção para não escrevermos do mesmo jeito que falamos, ok? Então, nós temos que prestar muita atenção para não escrevermos do mesmo jeito que nós falamos, ok? Um exemplo é a palavra menino, que às vezes perdemos a intensidade na pronúncia e terminamos dizendo menino, trocando o O pelo U. Bem, uma dica que eu sempre dou é, se há dúvida, pense no seguinte:
pronuncie a palavra de forma pausada. Quando eu digo menino, dentro de um contexto, eu estou dizendo de forma corrida. Mas se eu for separar as sílabas da palavra menino, menino, pronto, menino. Dessa forma eu consigo pronunciar a letra O do final da palavra de forma correta e isso vai diminuir a chance de eu errar na hora de escrever. Vamos ver outros exemplos além da palavra menino. Nós temos aqui carrinho, né, que nós falamos carrinho, mas é escrito carrinho, com a letra O. Quadro. Quadro também é escrito com a letra O, porém pronunciamos quadro. Acabo. Eu acabo de saber. Acabo. Muitas vezes nós pronunciamos o U, mas é escrito com a letra O. Adoço, né, de adoçar o café, de açúcar. Adoço, comumente também utilizamos a letra U na pronúncia, mas a escrita é com a letra O. Cínico, aquele menino é muito cínico. Então, pronunciamos o cínico ou no final, porém é escrito com a letra O. Já com a letra E, é comum trocarmos pela letra I. E do mesmo jeito, do O, que é trocado pela letra U, não está errada, tá? Assim como a letra O que é trocada pela letra U, o E é trocado pela letra I, não está errado. Mas também precisamos estar atentos para não nos confundirmos na hora da escrita, tá bom? Embora pronunciemos de uma forma, na hora de escrever, nós precisamos estar atentos para escrevermos da forma correta. Por quê? A língua portuguesa permite na pronúncia, mas na escrita já não permite. É o caso da palavra presente, que pronunciamos presente. Porém, se formos separarmos, presente. Ok? Falado pausadamente, nós conseguimos pronunciar a letra E corretamente com o seu som original. Outros exemplos, nós temos aí tomate, que falada pausadamente é tomate. Irritante, que falada pausadamente não vamos dizer irritante, mas sim irritante. Cônjuge, que falado pausadamente não vamos dizer conjugue, e sim conjugue, que é a grafia correta também. Palavra monge, que falado pausadamente vamos dizer monge. A palavra prudente, falada pausadamente é prudente. E a palavra ardente, que falada pausadamente nós vamos dizer ardente e não ardente. Mas nós temos uma dica e essa dica é para escrever corretamente as palavras e não confundir a pronúncia é a de lermos. Leiam tudo que puderem, ok? Nós sempre, professores de língua portuguesa, começamos a nossa aula com uma leitura. Desta aula, por exemplo, foi o projeto Sou Maratona Leitura, com o texto Tempo, ok? Isso vai sempre ajudar vocês na hora de escrever, adquirir fluência na leitura e também fluência na escrita, ok? A leitura fará com que nos familiarizemos com a escrita correta. E aí, mais uma vez, o projeto Sou Maratona Leitura é um bom caminho na formação de alunos leitores. Grande intenção nossa, claro, é essa: formar alunos leitores, alunos apaixonados pela leitura e, por que não, também pela escrita de forma correta. Mas agora nós vamos exercitar. E para isso é importante que vocês tenham lápis, caderno e borracha em mãos, tá bom? Lápis, caderno e borracha em mãos, porque agora nós vamos utilizá-lo na atividade. Primeira questão:
Escreva uma frase utilizando o nome do objeto que está na imagem. Bem, eu vou colocar aqui a imagem de um objeto e vocês vão escrever aí uma frase sobre este objeto, tá? É uma resposta pessoal. Depois eu vou colocar também a frase que eu escrevi, claro. Mas vocês vão escrever aí a frase de vocês. Queria eu poder escutar a frase que cada um escreveu do objeto que vai aparecer na imagem. O primeiro objeto é este aqui. Quem sabe que objeto é esse? Então, tempo para vocês escreverem a frase sobre este objeto. Vamos para a resposta. Esse objeto é um envelope. Como eu falei, é uma resposta pessoal e a frase que eu coloquei é: recebi uma carta neste envelope. Nós falamos envelope, porém se escreve em envelope, com E e não envelope. Outra imagem, essa é uma fruta muito gostosa que todos nós conhecemos. E aí, tempo para vocês escreverem uma frase contendo a palavra que está aparecendo aí na imagem. Dá um tempinho para vocês fazerem a frase de vocês. Eu já fiz a minha, daqui a pouco eu vou mostrar. Vamos para a resposta. A frase que eu escrevi foi: o abacate que comi ontem estava muito saboroso. Então a palavra é abacate, que nós, falando pausadamente, sabemos que se escreve com a letra E, abacate. Outra palavra, nós temos aí um animal muito conhecido, que é o... Vocês quem vão me dizer. Então, escrevam aí uma frase contendo o nome deste animal. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta, vou mostrar a minha. Fui ao zoológico de Teresina e vi um urso. Fui ao zoológico de Teresina e vi um urso. Só que urso não se escreve com U. O U só está no começo. No final, nós utilizamos a letra O. Falada pausadamente, urso. Mais um objeto. Tempo para vocês responderem, escrevendo uma palavra contendo o nome deste, uma frase contendo o nome deste objeto.
Vamos para a resposta. Essa é a minha resposta, cada um faz a sua resposta. O balde ficou perto da lavanderia. O balde ficou perto da lavanderia. A palavra é balde, que nós pronunciamos balde, mas como estamos vendo, escrevemos balde, com a letra E em seu final. Nós temos mais uma imagem aí e vocês vão escrever uma palavra contendo este objeto. Daqui a pouco eu vou mostrar a frase que eu escrevi e vocês vão escrever uma frase contendo este objeto. Vamos para a resposta. O saco estava cheio de brinquedos. O saco estava cheio de brinquedos. Nós falamos saco, porém escrevemos saco com a letra O. Temos aí também estes. Escrevam a palavra com a imagem que está aí escrevam uma frase contendo a palavra da imagem. Nosso tempo está corrido. Vou mostrar aqui que eu escrevi. Empilhei todos os livros em cima da mesa. Todos os livros em cima da mesa. Nós falamos livro, porém sabemos que escrevemos o livro, ok? Com a letra O. Segunda questão. Circule as palavras que terminam com O, I, E, I, O, U, ou mesmo o L presente nos verbetes de dicionário. Nós temos aí um dinossauro. Dinossauro, que nada mais é espécie fóssil de réptil do período Mesozoico, cujas dimensões atingiam 11 metros de altura e 30 metros de comprimento. Se você procurar no dicionário, é isso que você vai encontrar sobre os dinossauros. Então, vamos circular aí as palavras que terminem com O, U, L, E ou I. Então, nós temos o dinossauro, nós temos a espécie, nós temos o fóssil, o réptil, o período, o Mesozoico e o comprimento, que eu esqueci de circular aqui, mas precisa ser falado, comprimento termina com O. Como vocês não podem circular, claro, podem copiar as palavras no caderno de vocês. Vamos para outro, nosso tempo está acabando. Super-herói. Super-herói nada mais é que um personagem de origem fictícia ou de caráter ficcional que, presente em histórias em quadrinhos, filmes, séries de televisão, televisivas, etc., geralmente possui superpoderes ou poderes sobrenaturais e tem capacidade para combater o mal. Vamos circular aí as palavras que terminam com I, olha o super-herói. Nós temos aí o ficcional, nós temos o presente, nós temos aí geralmente, nós temos possui, nós temos capacidade e nós temos mal com L. Pizza, todo mundo gosta. Iguaria sob a forma de torta, feita de massa de farinha de trigo e guarnecida com queijo, tomate, anchovas e etc. Vamos circular aí as palavras. Nós temos trigo, nós temos queijo, nós temos tomate. Essas são as palavras que terminam aí com O de novo e E. Lembrando sempre que o O, nestes casos, apresenta um som de U na hora que pronunciamos e o tomate, escrito com E, apresenta som de I na hora da pronúncia. Por último, piscina.
Tanque artificial com água tratada para natação ou para outras atividades esportivas e recreativas. Nós temos aí palavra tanque, nós temos artificial e nós temos somente essas. Isso mesmo, tanque e artificial. Ainda tem outro. Bicicleta, veículo de 2 rodas sendo a traseira acionada por um sistema de pedais de movimento, que movimenta uma corrente transformadora. Nós temos o veículo, nós temos o sendo, nós temos o corrente. O que estudamos na aula de hoje? Vimos como as letras O e E podem ser confundidas com outras pela semelhança no som, observamos as variações do som em alguma palavra e conhecemos outras letras que têm sons parecidos com O e E. Por último, fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês. Um abraço. Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, hoje para a nossa aula de História. Aula de História, mas a história voltada para as turmas do 3º ano da Rede Municipal de Teresina. E hoje nós vamos falar das mudanças temporais e espaciais que acontecem ao nosso redor. Professor, mudanças temporais e espaciais. O que é isso? Bem, nós vamos nos aprofundar um pouquinho na aula para descobrirmos que mudanças são essas e por que elas são tanto necessárias quanto são como ocorrem todos os dias, muito mais do que a gente imagina. Só para sabermos, quando a gente diz aquilo, aquilo ali se desgastou com o tempo. Pois é, essa é uma mudança temporal. O tempo agiu naquilo que se desgastou. Então isso é muito comum de se acontecer mais do que a gente imagina. A questão é que nem sempre nós estamos atentos para percebermos que essas mudanças aconteceram. Então é um pouco disso que nós vamos tratar na aula de História de hoje. A habilidade que nós iremos trabalhar é reconhecer as permanências e as mudanças temporais e espaciais por meio das experiências vividas, ok? Reconhecer as permanências e as mudanças, tá? Naquilo que está ao nosso redor. Mas quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é observar a função do tempo na história. Olha só, o tempo ele tem uma função na história. E é importante que nós estejamos atentos a isso. Sem o tempo, não tem história, porque se não tivesse tempo, como é que nós iríamos falar do passado? Também, perceber que o espaço muda conforme o tempo. O espaço ele vai sempre mudar conforme o tempo. Tá bom? Quando eu digo assim, um fato concreto, por exemplo, se eu plantar nos fundos da minha casa algumas mudas de árvores que, claro, a muda ainda está pequenininha, mas com o tempo ela vai crescer e vai virar vão virar grandes árvores. O que é que vai acontecer ali também? Vai haver sombra. Então, um espaço que era um descampado, que a incidência de sol era muito grande, com o passar do tempo, as árvores cresceram e criou sombra. Analisar algumas mudanças temporais e espaciais em Teresina, isso mesmo. Vamos analisar essas mudanças temporais e espaciais, especificamente na nossa cidade, na cidade de Teresina. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais.
Primeiro, você sabe o que é tempo? Ah, o tempo é aquilo, professor, que a gente gasta, o tempo é aquilo que passa por nós, ah, o tempo é aquilo que passou. Pode ser, mas também pode ser um tempo futuro, nós podemos planejar o nosso tempo, ok? Existem vários conceitos de tempo, né? Várias coisas para explicar o tempo, tá? O tempo não tem somente uma explicação. Você sabe o que é espaço? Espaço é aquilo que está ao nosso redor. Bem, eu estou dentro aqui de um estúdio, é um espaço que tem por nome estúdio. Mas também tem o espaço externo, tem o espaço da rua, tem o espaço para brincadeira, tem o espaço sideral. Tudo isso é espaço. É aquilo que tem distâncias entre coisas, entre uma coisa e outra. E, por fim, você sabe como o tempo e o espaço influenciam as nossas vidas? Totalmente, né? Tanto o tempo quanto o espaço influenciam muito as nossas vidas. Tempo e espaço vão sempre nos influenciar e influenciar o nosso cotidiano. Para eu me deslocar da minha casa até aqui o estúdio de gravação, eu tive que percorrer um determinado espaço e gastei um determinado tempo. Ok? Espaço esse que com o tempo também pode mudar. Tempo. O que é o tempo? Bem, tempo é algo totalmente necessário para a vida, tá? Para a nossa vida. Para tudo, na verdade. O tempo é necessário para tudo que nós vamos fazer. O tempo organiza a nossa vida e a torna cíclica, tá bom? A nossa vida é uma vida cíclica. Nós temos, claro, um ciclo de vida. Desde o nascimento até a morte, ok? Temos um ciclo de vida dentro de um determinado tempo. Claro que, neste caso, nós não sabemos qual é o nosso tempo. Mas nós sabemos que esse tempo existe, ok? O tempo do nascimento até a morte. Isso vale para todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles têm um tempo cíclico de vida, ok? O tempo organiza a nossa vida é cíclica. Também nos dá a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores em tudo que fazemos. Claro, o tempo nos ajuda a ganhar experiência. Nós precisamos do tempo também para isso, para irmos nos aperfeiçoando. Um exemplo muito claro e muito presente neste momento para nós é a vacina contra a Covid-19. Pensem no seguinte, foram necessários pouco menos de um ano, ou seja, um tempo de menos de um ano, para quê? Para se começar a projetar uma vacina e para que essa vacina chegasse até a nossa cidade, Teresina, e talvez conheçamos já aí pessoas que inclusive já foram vacinadas contra a Covid-19. Mas foi necessário um tempo de quê? Um tempo de pesquisa. Já se existiam várias vacinas e várias tecnologias para essa vacina serem produzidas. O que é que foi preciso? Aguardar este tempo para aperfeiçoar a vacina, ou seja, para tornar a vacina melhor, para tornar a vacina eficaz, para tornar a vacina segura, para se testar a vacina, para se aprovar a vacina e para se trazer a vacina até Teresina, ok? E a vacina já está sendo aí administrada, ou seja, foi necessário tempo para a vacina se tornar boa para nós, não é que ela fosse melhor, mas uma vacina boa para nós. No convívio com as pessoas e mesmo na nossa organização pessoal, o tempo é indispensável para sermos pessoas melhores. Claro que as relações nós vamos aprendendo com o tempo, né? Seja a relação com os nossos coleguinhas em sala de aula, nas nossas famílias,
ok? Na nossa cidade, Teresina precisou de tempo para se organizar, né, para ajudar as pessoas, consequentemente, a se organizarem também. Nós temos aqui 2 exemplos de marcadores de tempo. Nós temos o que chamamos de ampulheta, que é este objeto aqui, que nada mais está trazendo mais para o nosso cotidiano que um cronômetro. Tem um tempo determinado para a areia sair daqui de cima e totalmente, né, depois disso, chegar até aqui embaixo, esvaziar a parte de cima e encher a parte de baixo. E se eu quiser marcar outro tempo, é só virar a ampulheta e aí vai mais uma vez a areia cair da parte de cima e chegar na parte de baixo. E nós temos o famoso relógio aqui, um relógio de ponteiro, também poderia ser um relógio digital. Tá? O relógio de ponteiro ele tem aí 12 horas a serem marcadas e geralmente 3 ponteiros. O grande vão marcar os minutos, o pequeno vai marcar as horas e um grande mais fino, que não tem ele aqui, também não é obrigado a ter em todos os relógios. Esse pequeno marca as horas, esse aqui um pouquinho maior vai marcar os minutos e esse grande aqui vai marcar os segundos, tá bom? E como nós sabemos, um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos e um dia tem 24 horas. O espaço, né? O espaço é o lugar onde nós estamos ou não, tá? Embora eu não esteja no espaço da minha casa nesse momento, o espaço existe e está lá. Isso porque outras pessoas podem estar em um espaço onde nós não estamos, e mesmo assim este espaço não deixa de ser espaço. É o que eu estou falando da minha casa. Minha casa está lá, o espaço da minha casa está lá. Eu não estou lá agora, mas continua sendo um espaço, ok? O espaço sofre modificações conforme o tempo passa, sendo essas causadas pelo homem ou pela natureza. Bem, pensemos em Teresina. Teresina, quando foi fundada, era formar, não se tinha prédios, por exemplo, né? Vamos trazer, porque eu vou falar Teresina depois, mas vamos trazer este estúdio. Esse estúdio não era como é hoje. Nós temos aqui uma TV, nós temos aqui uma parede, nós temos um teto, uma lâmpada, nós temos câmeras, microfones, mesas, as paredes foram levantadas e pintadas, cobertas, feito todo o revestimento acústico. Bem, isso quer dizer o quê? Que com o tempo este espaço foi construído. E depois de construído, para se tornar o estúdio conforme nós temos, ele teve que ser modificado. Tiveram que fazer modificações neste espaço e é o que temos aqui hoje, tá bom? Um espaço modificado. E isso se deu conforme o tempo. Só que essa modificação da qual estou falando do estúdio, ela foi provocada pelo homem. O homem provocou essa modificação. Ok? Poderia ter sido, ou pode acontecer, uma modificação natural? Pode sim. E é o que geralmente acontece. Quando a gente fala assim, o sertão, ele virou mar, ele já foi mar, né? E hoje é somente o sertão. Como é que isso aconteceu? Foi uma modificação natural. Porque naturalmente essa modificação aconteceu. Não foi provocada pelo homem, foi provocada pela natureza. E como aconteceu? Aconteceu com o tempo. Ou quando aconteceu, né? Com o tempo foi passando, as modificações foram acontecendo, choveu, fez sol, tempestades, vulcões, mudanças climáticas, e aí, consequentemente, essa mudança aconteceu em função do tempo. Nós temos aqui 2 espaços modificados, um parque aí, né, com crianças. Nós temos aqui modificações naturais e provocadas pelo homem. Por quê? Porque as plantas foram plantadas pelo homem, porém cresceram naturalmente. Com o tempo, com o passar do tempo, elas cresceram. E nós temos aqui um ambiente de trabalho que parece ser aí um grande escritório, né? E nesse escritório nós temos aí construções,
computadores, mesas de trabalho, pessoas trabalhando. Essas mudanças aí aconteceram com o tempo, porém provocadas exclusivamente pelo homem. O tempo, é importante entendermos que os lugares mudam com o passar do tempo. Era isso que eu estava falando agora há pouco, tá bom? Os lugares, eles vão mudar aí conforme o passar do tempo. E isso é natural. Acontece em todos os lugares do mundo, ok? Todos os lugares vão mudar conforme o tempo. Bem, mas imaginemos o nosso país Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, no dia 21 de abril de 1500, o local era completamente diferente do que temos hoje. Não haviam edificações e toda a natureza era preservada. Quando os portugueses chegaram aqui há mais de 500 anos atrás, não existiam prédios, não existiam ruas, não existiam carros, não existiam casas como nós pensamos hoje. Até os animais viviam em locais diferentes, claro, consequentemente. As praias eram diferentes, os rios, em sua grande maioria, eram diferentes do que temos hoje. E tudo isso mudou. Mudou por quê? Porque com o tempo o homem foi agindo nesta terra e provocando as mudanças que nós observamos, né? Pensemos aí em 1500 para hoje, é muito tempo, não é? São mais de 500 anos que essa mudança aconteceu, tá? Que os portugueses chegaram ao Brasil e começaram todo um processo de transformação desta terra. E foi necessário, está sendo necessário muito tempo para isso mudar, ok? Mas as mudanças vão acontecendo provocadas pelo homem. O que é que aconteceu? As mudanças que existiam eram naturais e, a partir da ação humana, essas mudanças passaram a ser por parte do homem, passaram a acontecer em sua maioria, por parte do homem. Mas nós temos aqui uma imagem de um mesmo lugar em dois períodos diferentes, ok? Nós temos aqui uma imagem de um lugar em 1964, nós temos aí algumas casas lá distante, um rio que passa aqui, e nós temos essa imagem em 2016, ok? Ou seja, mais de 50 anos depois, 52 anos depois. Olha como este lugar mudou. De 1964 para 2016, exatamente 52 anos depois. Quantas mudanças, com o passar desse tempo, não aconteceu neste espaço. Olha o espaço como era e com o passar do tempo, olha como o espaço ficou. E, em sua maioria, essas mudanças aí, como nós observamos, aconteceram pelas mãos do homem. O homem quem provocou estas mudanças que nós observamos aí nestas imagens. Aqui está o que encontrei na web. Mas podemos pensar a nossa cidade Teresina, tá? Teresina também sofreu diversas modificações, como eu já falei agora há pouco. Teresina não era como nós já vemos hoje. Teresina era bastante diferente, ok? Então podemos pensar na nossa cidade Teresina. O espaço onde hoje se encontra era completamente diferente do que temos hoje quando a cidade foi fundada. Não haviam igrejas, não haviam prédios, não haviam ruas, não haviam praças. Os rios eram preservados e suas margens intocadas. Hoje, todo este espaço foi modificado. Teresina não era como nós tínhamos hoje. Olha, quando Teresina foi fundada, só existia uma vilazinha de pescadores às margens do rio Poti, lá no bairro Poti Velho. E hoje Teresina está enorme, cresceu para vários lados, ok? As pessoas se apropriaram, inclusive, das margens dos nossos rios, né? Ruas foram abertas, edifícios construídos, casas construídas, escolas construídas, hospitais, postos de gasolina, tudo que nós temos em Teresina. Quando Teresina foi construída, foi fundada, isso não existia. O homem se apropriou desse espaço e fez as modificações que achou necessário e modificou Teresina.
Bem, mas essas mudanças também podem ser observadas com os próprios prédios já construídos, ok? Nós temos aqui a imagem do Teatro 4 de Setembro. Na verdade, 4 imagens do Teatro 4 de Setembro, que fica na Praça Pedro II, bem no centro de Teresina. Nós temos uma que parece aqui bem mais antiga, onde nós nem carro tínhamos ainda, só haviam pessoas aqui na porta. Depois nós temos outra imagem já com alguns carros na porta, ou seja, sugere que a imagem seja mais nova. Depois nós temos outra imagem colorida, porque as duas primeiras eram preto e brancas. Nós temos aqui uma imagem já colorida com outros carros na porta, né? Carros que inclusive parecem ser mais novos do que o da imagem anterior. E nós temos aí uma fachada, um pedacinho da fachada do Teatro 4 de Setembro nos tempos atuais, tá bom? O que é que nós percebemos? Que o espaço aqui sofreu diversas modificações, ok? O prédio está preservado pela preocupação das autoridades em preservar o prédio, mas claro que passou por diversas reformas. Isso é natural que alguns prédios necessitem de reforma com o passar dos anos. Se você aí em sua casa buscar em sua memória quais as lembranças mais antigas que você tem e como era o seu bairro há alguns anos, casas construídas, praças, ruas asfaltadas, pessoas que se mudaram, perceberá que diversas mudanças no espaço aconteceram conforme o tempo passou. Bem, eu sei que vocês têm aí 8, 9, 10 anos, mas vocês podem pensar aí um pouquinho na casa de vocês. Quais foram as mudanças que vocês perceberam no bairro de vocês? Ah, foi uma escola que foi construída. Ah, foi um posto de saúde. Ah, foi a rua que foi asfaltada. Ah, foi a casa que foi construída. Não, foi a casa que foi demolida. Foi aquela árvore que era pequenininha há alguns anos e hoje é uma árvore grande, frondosa, bonita. Quais foram as mudanças que aconteceram que vocês aí conseguem identificar? Eu encontro várias na minha memória, até porque eu sou um pouco mais velho do que vocês, mas é possível observar essas mudanças. Nós temos aqui, por exemplo, uma casa antes e depois. O que é que aconteceu? Uma reforma que modificou a fachada dessa casa. Nós temos aqui a imagem também de Teresina, tá? Uma Teresina antes e uma Teresina depois, com bem mais edificações na imagem de baixo, que é mais antiga, inclusive é colorida. Nós temos aí, vamos ver algumas imagens e as mudanças acontecidas na cidade de Teresina. Nós temos aqui, olha, como era antigamente a Avenida Frei Serafim, a Igreja de São Benedito, as margens do rio Poti, olha só, poucas edificações, onde hoje é o Parque Poticabana, não existia nada. Nós temos aqui o Cine Rex do Teatro 4 de Setembro e a Praça Pedro II, e nós temos aqui a Praça da Bandeira. Olha como era a Praça da Bandeira antigamente. Hoje uma praça completamente modificada. E agora nós vamos exercitar. Então é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha para nós fazermos aqui algumas atividades. 5 segundos para vocês providenciarem. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, estou gostando. Primeira questão. Qual é a função do tempo em nossas vidas? Isso aqui nós vimos na aula de hoje. Qual é a função do tempo em nossas vidas? Vou dar aí uns instantes para que vocês respondam a essa pergunta. Qual é a função do tempo em nossas vidas? Vamos para a resposta.
O tempo organiza a nossa vida e a torna cíclica. Então, a função do tempo é organizar a nossa vida e tornar a nossa vida cíclica. Segunda questão. Segundo, estudamos o que é espaço. Isso foi falado na aula de hoje. Então, tempo para vocês responderem. Segundo, estudamos o que é o espaço. Vamos para a resposta. O espaço é o lugar onde nós estamos ou não, tá? O espaço é esse espaço aqui, a cidade de Teresina é um espaço, minha casa é um espaço, embora eu não esteja lá neste momento, o espaço continua lá. Ok? Então, o espaço é o lugar onde estamos ou não estamos. Terceira questão. O que acontece com o espaço conforme o passar do tempo? Conforme o tempo passa, o que é que acontece com o espaço? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. O que acontece com o espaço conforme o passar do tempo? Ele sofre modificações, sejam elas pela ação do homem, mas também pela natureza. Então, o espaço ele vai mudar conforme o tempo, seja pela ação do homem diretamente, ou seja pela ação da natureza. Quarta questão. Como era o espaço quando os europeus chegaram ao Brasil no ano de 1500? Falamos disso agora há pouco. Como era o espaço quando os europeus chegaram ao Brasil no ano de 1500? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Toda a natureza era preservada, ok? Ou seja, não existiam modificações no espaço pela ação humana, tudo era preservado. Com a chegada dos europeus, isso mudou e as mudanças aconteceram, ok? As mudanças provocadas aí pela ação humana e não mais pela natureza. Antes, as mudanças eram provocadas pela natureza. Quinta questão. Como era Teresina quando a cidade foi fundada? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Os rios eram preservados e suas margens intocadas. Okay? Teresina era uma cidade que não tinha, na verdade, o espaço onde hoje está a cidade de Teresina, claro, porque isso foi antes da fundação, não era como nós a vemos hoje, os rios estavam preservados, as margens intocadas, não existiam edificações, não existiam ruas, não existiam hospitais, nada disso existia. Sexta questão. Analisando o seu bairro, quais mudanças aconteceram que vocês conseguem recordar? Bem,
a resposta para essa pergunta é uma resposta muito pessoal, porque cada um mora num bairro, alguns moram em bairros, né, que coincidem. Porém, não, vocês que estão em casa, todos não moram no mesmo bairro, moram em bairros diferentes, né, a maioria. Então, é uma resposta pessoal, ok? Mas pensem aí, quais mudanças aconteceram? Resposta pessoal. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é o tempo, observamos o que é espaço, vimos como o tempo e o espaço influenciam a história e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de história de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que tenham gostado. Tchau para vocês. Um abraço.